No quadro Tempo ao Senhor da Razão de hoje, o presidente Bolsonaro está muito certo mais uma vez quando ele corta benefícios dos banqueiros e grandes empresários, os campeões nacionais. E o nosso quadro Tempo ao Senhor da Razão, peço para o Gustavo postar a imagem até, que os banqueiros e empresários assinam carta em defesa da democracia e contra os ataques de Bolsonaro. Temos a imagem aí, Gustavo? Em seguida. Isso. Quer dizer, os ataques. E aí, por que será que eles estão fazendo isso, Gilmar Facchini? Logo abaixo tem uma matéria do jornal O Globo que diz assim: na era Lula, bancos tiveram lucro recorde de 199 bilhões de reais. É simples explicar. Isso está explicado. E o Gilmar já explicou antes. Eu só vou levantar e tu chuta, tá, Gilmar? Na era Lula, vamos lá, não precisa fazer muita força. Na era Lula, os bancos tiveram 199 bilhões de lucro. E todo mundo sabe, naquela farra da Bolsa de Valores, que Itaú, Bradesco, eram rios de dinheiro. Né? Quando eles anunciavam as lucratividades deles, a Bolsa de Valores explodia. Né? Então, agora, só com o Pix, né, os bancos estão deixando de arrecadar 1,5 bilhões. Né? Só com o Pix. Não, acho que é mais, Davis. Tira, é mensal, ó. Não, nós estamos falando em 40 bilhões do Pix. Mas assim, ó, vamos deixar só por 1,5 bilhões, é 1,5 bilhões. Que tá no bolso do povo. Não está no bolso dos banqueiros. E nem do governo, está no bolso do povo. E só o fato dos bancos... Sim, não é um imposto, né? Claro que não, é dinheiro que não sai do povo. Né? E isso, nós temos que fazer esse paralelo da época do Lula, que ele pagou a dívida externa. E o que ele fez, Gilmar? Para pagar a dívida externa? Pegou dinheiro interno no banco, os bancos no Brasil, né? Então é inacreditável, né? Quem acredita no discurso do Lula devia dizer que quem continua ganhando dinheiro é os bancos, que enriqueceram na época dele. Agora, olha só. É revoltante. Querem ver a importância do quanto os bancos lucram? O Estadão fez uma matéria aqui que em 2021 a perda de receita dos bancos com o Pix é inferior a 2%. E eles tentam trazer essas matérias para desqualificar, dizer que os banqueiros não são contra o presidente por causa do Pix. Aquele banco que não isenta R$30 da tua taxa, ele está muito preocupado sim com o Pix. Porque era R$10 o TED, R$15 o TED, o DOC, que era a maneira que as pessoas transferiam dinheiro antes. E isso acabou. 40 bilhões de reais aproximadamente por ano. Por ano? Sim, 1,5 vai ser mensal. 40 bilhões de reais por ano. Isso é muito dinheiro. Ali eu vou só esclarecer um pouquinho. Essa é uma dúvida que tem aí. O Bolsonaro falou em 30 bilhões, o outro falou em 40. E a esquerda está se apegando a um gráfico que tem da receita do ano anterior à implementação do Pix com TED, transferências, não sei o quê, para o primeiro ano seguinte à implantação do Pix. Essa diferença foi de 2 bilhões. Então, como ali não está descrito quanto ainda cobra, porque algumas taxas ainda cobram de transferência e tal, alguns valores, acho que alguns limites de valor, é estimado em 1,5. Mas vamos pegar isso, não vamos nem botar nos 30, 40, eu vou ficar só no 1,5 bilhões. É dinheiro que não acaba mais. Só que esse dinheiro, ele está no bolso da população. É a mesma coisa da redução do imposto. O dinheiro ficou aqui, no meu bolso. Eu gasto com o que eu quero. O Bolsonaro deu para a população brasileira, na implementação do Pix, 1,5 bilhões de reais. Deu.
Deu, porque se a gente pegar, tu tinha que pagar, se ele disse que tu não precisa mais pagar, ele deixou no teu bolso. Isso é importante, que seja só esses 1,5 bilhões, 1,5 bilhões de reais por ano, que seja por ano, que fique no bolso do povo. Mais, Gilmar, além desse valor, o Bolsonaro incluiu no sistema bancário a população brasileira. Porque hoje, tu paga qualquer pessoa, tu paga o cara que vai fazer um serviço na tua casa, tu paga o cara que está cuidando do estacionamento do carro, tu paga o cara que está vendendo na esquina Tem esmola por Pix? Tem gente pedindo esmola por Pix. Ah, não, como é que eu tô sem dinheiro? Não, pode fazer um Pix, moço. Sim. Tem esmola por verdade, Pix. Popularizou a transferência de dinheiro. vídeo que tu mandou, Gustavo. Dinheiro, né? Ao passo que com cartão de crédito tinha que pagar a taxa, né? Isso. A anuidade, a taxa para quem recebe, né? Mas a maior prova do que o David estava falando a respeito dos banqueiros é quem está patrocinando quem hoje na campanha. Por que essa briga? Por que esse manifesto dos banqueiros para volta do ladrão no governo? Vocês acham que é por quê? Porque estão preocupados com o povo. Sim. Vocês acham que os banqueiros, eles querem o PT de volta no governo porque eles estão preocupados com o povo? Sério? Sim. Olha só, empresários, esses mega empresários, esse dono da Natura, para quem não sabe, ele tem uma carteira de ações de não sei quantos bilhões. Ele acorda de manhã, ele toma um café e ele liga para um outro amigo que tem mais uma carteira de mais não sei quantos bilhões e eles dizem o que eles vão fazer naquele dia para desestabilizar alguma empresa, para lucrar. Enquanto que esses investidores pequenos aí, nossa, aí do dia a dia, pagamos a conta. Então eles manipulam. Vocês acham que o interesse de alguém que tem uma carteira de ações de bilhões, que ganha num dia outro tanto, vocês acham que essas pessoas estão querendo que fique no poder alguém que estabilize a economia? Vocês acham que para eles é interessante ter uma economia instável ou estável? Eles querem o caos. Eles querem o PT no governo, eles querem que as pessoas acordem de manhã sem saber o que vai acontecer até de noite, para o mercado de ações subir e descer conforme eles manipulam. Para quem? Para que essas pessoas, todas que investem em ações pequenas, que são os que pagam a conta sempre nas correntes, que isso é uma corrente, Sim. de uma outra forma, paguem a conta. Então vocês veem que todos esses grupos aí, eles não estão, nenhum deles tem interesse no bem-estar da população. Muito antes, pelo contrário. Nós temos um vídeo que o Gustavo vai colocar que fala muito sobre isso, essa questão de uma candidata a deputada, não lembro o nome dela. Tati Mandelli. Tati Mandelli. E só para lembrar, o presidente da Natura, o dono da Natura, foi candidato a vice-presidente para a Marina Silva em 2010. Sim, ele é tradicionalmente de esquerda e ele é um dos caras que ele tem uma carteira de ações de bilhões. Ele investe no mercado financeiro. É um homem de esquerda que vive do capitalismo. Todos? Ele grandes. A fonte de renda dele principal é o mercado de ações. Eles querem esculhambar a economia. Quanto mais na época do Manteiga, ele se esbaldava em dinheiro, porque Sim. de manhã ele investia numa ação para vender de noite. Num dia ele ganhava milhões, quem sabe até bilhões. Vocês acham que essa pessoa aí está preocupada com o bem-estar do povo, se tem alguém passando fome? Vamos assistir o vídeo da Tati Mandelli? É um vídeo importante. Quem financia o Lula, né? Por que financia o Lula? É uma pergunta que a gente faz. E aí essa semana teve um jantarzinho, sabe? O jantarzinho foi o Cláudio Haddad, dono da Insper, o Sicupira, que é sócio da Ambev, portanto sócio do Lema, o Fábio Barbosa e o Pedro Passos, que são os donos da Natura, o Frederico Trajano, que é filho da Luísa Trajano, da Magalu, o Olácio Laffer Piva, que é o dono da Klabin, e o Pedro Moreira Salles, que é o dono do Unibanco, e o Sérgio Real, que é o dono do Santander. Esses são os milionários que querem acabar com o Brasil e estão financiando a campanha do Lula. É para isso que o Gervásio falou, é para eles ganharem dinheiro no final. Por que o Itaú e o Santander estão tão abertamente a favor do Lula? Aí veio a pandemia, e aí o Bolsonaro e o Paulo Guedes tiveram essa ideia de dar o auxílio emergencial. Para receber o auxílio emergencial, você só precisava se cadastrar, dar o teu CPF, dar o teu telefone
e declarar ali a tua renda, a tua função, enfim, não tinha nada comprobatório, até porque os bancos estavam fechados, nem teria como ter. A partir desse momento, se estima que entre 10 e 12 milhões de brasileiros passaram a existir bancariamente, ou seja, ele passou a ter uma conta bancária, começou a receber um dinheiro do auxílio emergencial e ter um cartãozinho, uma coisa, um Pix e tal. Isso foi um crime para o sistema bancário. Então, os banqueiros odeiam o Bolsonaro por esse motivo, porque ele abriu a concorrência. Além dos bancos digitais, que são outros bancos que você também abre online, que fizeram também uma concorrência enorme para esses bancos, a gente tem o Pix e a própria Caixa, que passou a ser hoje o maior operador do mercado. Então, a gente viu o Itaú, o Bradesco e o Santander terem lucros menores e a Caixa e o Banco do Brasil estarem lotados de dinheiro. E isso tudo foi a inclusão bancária, que foi a maior inclusão da pobreza que nós tivemos no Brasil, foi essa inclusão bancária. Quem não tem agora uma funcionária que quer receber por Pix, o cara que vende fruta ali que você paga com Pix, diz que a quantidade de dinheiro mesmo, em circulação no Brasil hoje é menos da metade do que era antes do Pix. Então vocês imaginem quem é que odeia essa inclusão digital, quem é que odeia que os pobres tenham acesso ao sistema bancário? Não é o Bolsonaro, né? É quem está apoiando o Lula. Aí, explicado aí de vídeos curtos. Explicado o porquê. É aquilo que o Gilmar falou, a Tati Mandelli referendou aí, o Lula é o candidato dos banqueiros, o candidato dos ricos.